Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nessa segunda-feira. Vamos esperar todo mundo entrar para a gente ter essa conversa de hoje com o Cris Nogueira, um grande parceiro nosso. O Cris já trabalha há alguns anos conosco, dá cursos para nossa equipe. Nossa equipe gosta muito dele. É uma pessoa que traz muitos benefícios para a nossa escola, tá? E ele vem para nos ensinar um pouquinho da importância das atividades físicas nesse momento escolar, né? Então a gente vai esperar um pouquinho para todo mundo entrar, o Cris também, para quando ele chegar. Queria agradecer a presença de todos, de família, amigos, os pais da escola também, que estão aqui conosco. Samuel, meu filho, também entrou. Um beijo para você, que na outra live eu esqueci de mandar o beijo. A Renata, minha amiga, a equipe. Muito obrigada pela presença de todos. O Cris já chegou aqui. Vamos lá, vou ver se eu consigo aceitar ele. Vamos ver se dá certo. E nós estamos aqui hoje na escola, né? Que hoje nós fizemos um momento muito especial aqui na escola de entrega. Oi, Cris! Está se conectando. E a gente fez um momento muito especial de entrega de diplomas para os alunos. Os professores vieram aqui para matar a saudade, fazer um tchau de longe. Oi, Cris, tudo bem? Bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Acho que tá arrumando a conexão. Tá um pouco com um delayzinho, assim. Vamos ver se a gente consegue sintonizar aí. Perfeito. E agora? Conseguiu? Bom, você me ouve? Estou ouvindo um pouquinho distorcido, mas a gente vai conseguir aí. Maravilha, maravilha. Obrigado, Joy, pelo convite, Imagina. né? Agradeço o colégio, pelo seu intermédio, essa parceria que vem a contribuir bastante aí com o desenvolvimento da criançada, com a orientação dos pais e o que a gente pode fazer, né, para auxiliar o nosso papel profissional e humano. É verdade. Nossa, é muito especial você estar aqui conosco, um parceiro de muito tempo, né, Cris? Já deu muitas palestras aqui para a equipe, tem atendido muitos alunos nossos, ajudado bastante nesse processo, né, de aprendizagem dos nossos alunos, nos dando um apoio, assim, primordial, assim, né? Todas as reuniões com muito ensinamento, né? Você tem bastante para nos ensinar e a gente que agradece a sua presença aqui. Não, obrigado, Joy. Para mim, na verdade, é uma grande satisfação poder dividir um pouquinho dos meus conhecimentos, né, com colegas profissionais. É uma área profissional que eu adoro, né, que é a docência. Então, acho que quando a gente faz algo com muito amor e muito carinho, o sucesso ele vem muito mais fácil. E o sucesso é garantido, né, Cris? Com amor, não tem como, né? E quando se trata de educação, não tem como não ter amor, né? A gente tem que amar incondicionalmente aquilo que a gente faz, né? Estamos tratando de vidas, né? De vidas, crianças inocentes, né? Que estão aí para aprender o que a gente tem para ensinar, né? Então, eu queria dar boas-vindas a todos. Tem bastante pais entrando, Cris, só para você saber. A equipe está em peso aqui, porque todo mundo ficou muito empolgado que você estava aqui. Obrigado, agradeço a presença de todos. E vamos lá, né? Já demos as boas-vindas. E eu queria muito que você falasse um pouquinho, Cris, do seu trabalho, né? Quem é você, como que você construiu esse seu trabalho e como que você ajuda a gente, né? Pode falar um pouquinho de você. Legal. Joy, eu vou falar rapidinho, né? Eu acho que muita gente já me conhece, para a gente tentar traçar e utilizar a maior parte do tempo possível. Eu sou um aficionado por educação, né? Um educador físico com larga experiência de quadra de aula e por conta dessa experiência de quadra de aula, a vida me impulsionou a fazer a formação em psicomotricidade, a tentar entender os benefícios da atividade corporal, né, e do desenvolvimento por intermédio do corpo, né, o desenvolvimento integral da criança. E, de certa forma, essa formação, essa especialização que fiz aqui, depois fui para fora,
para me especializar ainda mais lá na França, né, no berço da psicomotricidade, isso me trouxe uma outra área de atuação, que é a parte terapêutica, né? Então, hoje, minha atuação cotidiana é com a terapia, né, com auxílio de crianças, de jovens com diferentes necessidades, porque a abrangência da psicomotricidade é grande, mas não me afastei da educação quando trabalho com a formação de profissionais, né? Tanto no trabalho de assessoria com as escolas, quanto nas universidades nas quais eu ministro aula. Sim, sim. E a gente já viu cursos aqui, né? Com você, que a gente aprendeu muito, né? Então é sempre uma honra te receber. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a alfabetização, sobre a importância da atividade física, né, corporal para esse momento, que muitas pessoas não entendem a relação da escrita, não entendem a relação do ensinamento da escola com a atividade física, né? Então, só para pincelar um pouquinho para o nosso público aí, né? Então, a alfabetização, ela se consolida no IK, no Year One, mas antes disso, nossos alunos lá da FREI, né? Esses alunos, eles passam por um preparo para a alfabetização, eles passam por o letramento, que é a possibilidade de cima para baixo, a leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? E depois vem a alfabetização. E pós-alfabetização, nós temos o processo de escrita, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: essa atividade física, ela só ajuda na alfabetização ou ela consegue ajudar em todos os momentos da nossa vida, né? Até os adultos que estão aqui para escutar um pouquinho. Legal, Joyce. Eu acho que a gente abre com uma questão muito importante, né, que é a grande contribuição da psicomotricidade em termos de desenvolvimento humano, que é compreender que corpo e mente é indissociável, né? Eu entendo hoje a gente viver na nossa sociedade ainda esse desconhecimento, esse certo desconhecimento, porque a psicomotricidade é uma ciência jovem, a gente vem aí de séculos sem o conhecimento dessa relação entre corpo e mente, algo que foi descoberto no século passado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não tem como separar. Logo, se a gente pensar, né, o nosso foco de hoje é a alfabetização, ela não vai acontecer sem o corpo. Seja ele nos processos que antecedem a alfabetização, né, então adquirindo toda uma neurofuncionalidade, toda uma funcionalidade que vai ser requerida pelos processos de alfabetização, de ensino-aprendizagem, como na própria alfabetização, né, você já deu alguns sinais aí de como a coisa acontece, você depende do corpo. Então, para eu ler, para eu escrever, ambas atos literais, vamos dizer assim, pedagógicos, são atos motores, né? Escrever a gente utiliza, não dá para separar também, a gente tenta segmentar, é o corpo todo, né? Porque você tem que estar com todo o corpo parado, inibido, qualquer tipo de ação cinética, bem equilibrado, para aí sim, né? Vou falar o braço para não falar a mão, né? O seu braço agir em escrita, enquanto o outro está dando suporte, e aí os seus olhos realizarem toda a coordenação visoespacial e visomotora do ato da escrita, assim como a leitura. Sim. Né? Então, quando a gente encara desta forma, fica mais fácil compreender a relação entre atividade física, atividade corporal e o processo de aprendizagem. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, quando a psicomotricidade é uma neurociência, né? Então, todo o embasamento científico da psicomotricidade vem do conhecimento das outras ciências humanas, então a psicomotricidade se apodera pela história, né? Não é ela em si, eu quero isso para mim. Mas ao longo da história da humanidade, do estudo do ser humano, os saberes foram surgindo, a partir dos saberes das múltiplas profissões, e a psicomotricidade, até para alguns autores, ela é considerada uma ciência de síntese. Por quê? Porque ela traz o conhecimento da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da pedagogia, da própria educação física, só que não para atuar e substituir a atuação dos profissionais, e sim para compreender as características de cada um destes 3 domínios, que eu não falei quais, só dei os sinais aí das profissões,
E aí, embasada, ela tem uma grande referência de neurocientista, que é Alexander Luria, embasada nos conhecimentos neurocientíficos, da maturação neurológica, que permite, ou a gente pode dizer até que se consolida clinicamente ou em termos práticos na aprendizagem. Então, a criança que aprende é sinal que ela tem um cérebro maduro para aquilo. Né? E aí, quando a gente fala de 3 domínios, né, o ser humano é um ser tripolar. Nós temos 3 grandes domínios regidos pelo sistema nervoso, que é o afetivo, o cognitivo e o motor. Não tem como separá-los. Né? Logo, a gente entende até o porquê que eu fui buscar psicomotricidade, porque como educador físico, na quadra de aula, eu tinha alguns conflitos, algumas situações que vivia no meu cotidiano, que a minha graduação, por olhar apenas para a motricidade, ou olhar muito, muito mais para a motricidade, ela deixou de me instruir. Então, assim, desde um aluno que cruza o braço e fala assim, eu não vou fazer sua aula. Até aquele que você dá uma instrução e ele não consegue executar aquilo que você pediu. Mas ele não conseguiu porque a dificuldade é motora, a dificuldade é cognitiva, porque ele não compreendeu, ou a dificuldade é afetiva, o medo de errar, o medo de se expor. Então, você tem, dentro de uma situação de aprendizagem, N dificuldades e N características. E aí, quando a gente, para não me estender demais, quando a gente entra nessa questão do olhar do desenvolvimento psicomotor, a raiz do desenvolvimento e da maturação neurológica é o corpo. Então, é por intermédio do corpo que a criança, de maneira mais clara, né, de maior necessidade, os 7 primeiros anos de vida, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento da aprendizagem, ele depende muito do corpo, porque é o período onde a criança está, os 2 primeiros anos, se organizando motoramente, agindo contra a ação da gravidade, o cérebro amadurecendo a sua base, essa organização de alicerce neurofuncional, né? Para, no período da FREI, lá, né, no período da educação infantil, haver um avanço, agora a gente nota mais inteligível no processo de aprendizagem, que envolve as percepções. Só que para a criança ter percepções, ela precisa ter sensações. E as sensações vêm pelas vivências, pelo corpo. Esse é um ponto olhando para o processo de aprendizagem. Para que, quando ele chegar na Condessa, ele já tem alguns pré-requisitos maduros, mas o corpo continua num processo muito forte no período de Fundamental 1 até 11 anos, porque muita estrutura, não só motora, mas cognitiva, ainda continua em formação. Né? Então, o corpo ele vai fazer parte ao longo da nossa vida. Nas nossas relações na vida adulta não é diferente. Né? A gente, às vezes, passou a vida inteira acreditando que era incapaz de fazer algo, aí você tenta fazer, vê que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, faz, aí você olha e fala assim, nossa, eu sou capaz. Né? Então, veja, a gente precisa do corpo para executar e para viver. Falando de processos importantíssimos para a alfabetização. Então, assim, processo atencional, hoje a atenção é muito discutida, as crianças, o videogame, o eletrônico. Eu desenvolvo a atenção por intermédio do corpo. Então, é a ação corporal que vai amadurecer o sistema nervoso, permitindo acontecer a atenção, assim como, desde pequenininho, quando a criança começa a se deslocar, ela tem que prestar muita atenção no espaço e no próprio corpo para ela alcançar os seus objetivos e evitar acidentes. Então, é muito comum uma criança de 1 ano e meio, 2, quando ela bate a cabeça na mesa uma primeira vez, dificilmente você vai ver a segunda, a terceira. Você pode até ver um outro acidente. O terceiro não acontece, ele se organiza. Ele entra embaixo da mesa até a hora que ele cresce e bate a cabeça no tampo da mesa. Depois que ele bate a primeira vez, ele fica agachadinho, ele vai até o outro lado da sala agachadinho para ter a certeza de que ele saiu de baixo. Exatamente. Então veja, olha como começo ali a prestar atenção ao que está ao meu redor. Né? Assim como as vivências corporais não amadurecem só a atenção, elas vão amadurecer
a organização automática postural do equilíbrio. Então, quanto mais eu vivo o meu corpo, mais eu coloco o equilíbrio para os centros inferiores cerebrais, liberando os centros superiores, os centros corticais, para as funções simbólicas da aprendizagem. Então, quem não tem um corpo vivido tende a ter mais dificuldade para ler e para escrever, por exemplo. Né? Eu lembro de uma das formações com vocês aí, né, que a gente deu até um exemplo sobre isso, fizemos uma vivência sobre isso, e é impressionante, a pessoa em desequilíbrio, ela não consegue ler de uma maneira contínua, nem muito menos interpretar aquilo que leu. A nossa parceira, inclusive, eu vi ela entrando, ela está assistindo, que foi aquela dinâmica que, só para entender, né, foi um curso que o Cris deu e ele provou para a gente que uma criança ou um adulto, né, lendo e não prestando atenção no que está acontecendo em volta, ele só fez assim no funcionário e ele caiu, né? E estava lendo, né? Foi muito interessante. Só fazendo um link do que você disse, Cris, então eu posso dizer que uma criança que tem esse domínio corporal, ela se torna uma criança mais autônoma? Muito, né? Então a autonomia em si é uma busca natural da criança para a qual nós, adultos e familiares, escola, nós temos que alimentar. Porque ela, em busca de autonomia, de conseguir as coisas que deseja, ela está desenvolvendo esse corpo. E aí retroalimenta. Aí a sua afirmação torna-se verdadeira também. Né? Porque aí ela, com o corpo mais desenvolvido, ela é mais autônoma. E aí entra a tripolaridade. Interessante esse exemplo, por quê? Porque ela vivendo o corpo, ela é capaz, ela se torna autônoma, vamos dizer assim, ela é capaz de solucionar os problemas da sua vida cotidiana, desde abrir o zíper da mochila e pegar o caderno certo, e folhear e ir até a página certa. E isso demonstra que não é só capacidade motora, ele tem capacidade inteligível para receber informação da solicitação da professora e responder adequadamente. Além disso, que é algo muito importante da atividade corporal, ele se fortalece emocionalmente. Porque ele é autônomo, ele é capaz de executar qualquer coisa que seja, até o que ele deseja, ele quer escalar para escorregar, não escorrega. Bom, tem medo, tem insegurança, que é natural, principalmente quando a criança, a partir de 3, 4 anos, tem compreensão do risco, mas aí ele encara aquele medo para alcançar. Quanto mais ele vive aquilo, mais seguro ele é. E a gente sabe há algum tempo, dentro da nossa área educacional, que a criança precisa ter motivação para aprender. A gente já ouve isso há pelo menos 3 décadas. Hoje a gente sabe, a gente conhece os mecanismos neurológicos disso. Ao mesmo tempo, motivação existe, não é só pelo desejo. A motivação existe também porque eu me sinto capaz. A partir do momento que eu me sinto capaz de entregar algo ou de fazer algo, eu fico motivado em fazer. Quando eu não me sinto capaz, eu evito me expor, eu me evito ao risco. Então, veja, quanto mais vivido o corpo, mais maduro esse cérebro para aprendizagem. E essa maturação cerebral, olhando de maneira mais distante, eu posso dizer que é uma criança mais segura e mais competente cognitiva e motoramente para o processo de aprendizagem. Logo, os desafios que a professora vai dar, ele vai ter muito mais facilidade de transpor, com menos energia, com menos erros, com menos frustrações, do que outra criança com corpo menos vivido. Então a vida acadêmica dele vai ser muito mais leve e prazerosa do que aquele que tem um corpo menos vivido e por esse motivo a vida acadêmica dele é mais enfadonha, é mais árdua, né? E por isso com mais percalços nesse processo. E aí eu só vou dar um exemplo para ti, para fechar na sua afirmação. Eu trabalhei alguns anos atrás como coordenador de uma escola bilíngue no Jardins, e lá nós tínhamos atividades, vou chamar de esportivas, que era o nome que a gente levava, no contraturno escolar. Então as crianças, haviam crianças, alunos, que ficavam meio período no ciclo pedagógico e o contraturno no ciclo esportivo. O que era fato, era unânime, todas as pedagogas nos relatavam, é que as crianças que viviam o corpo, aquelas que frequentavam o semi-integral da escola, aquelas que praticavam atividades corporais, algumas delas não ali, até no clube próximo que tinha lá no Clube Paulistano, todas as pedagogas falavam, essas crianças apresentam uma prontidão para aprendizagem muito maior do que aquela outra criança
que fica só meio período na escola, e não é por ficar meio período, porque a gente sabia que saía dali, ia para suas residências, com babá, com cuidadores, e aí eletrônicos, todo o cerceamento natural que nós levamos as crianças para zelar pela integridade física delas, então a gente cuida, e muitas vezes a gente cuida demais. E por isso as crianças não mostravam o mesmo nível de prontidão e de facilidade para aprendizagem que aquelas que viviam o corpo. E me fala uma coisa, assim, pensando nessa parte que você falou, né, de que essa diferença, né, a criança que faz a atividade física tem uma prontidão, consegue se desenvolver, se arrisca mais. Com isso, ela tem muito mais sucesso, assim, de forma mais rápida na alfabetização, no processo de escrita, então ela cria textos que a gente até desacredita, né? E aí, quais são as atividades que você, enquanto um profissional aí, experiente, falaria para os pais, olha, esse tipo de atividade física vai ajudar seu filho no processo todo da escola, né? Quais seriam? Legal. Bom, não temos uma, duas, nem 10, né? Toda a atividade corporal, ela é extremamente importante, né? Agora, desde que a gente também respeite o tempo maturação. A gente usa hoje um termo popular, o tempo da criança. Mas o tempo da criança eu evito, às vezes, usar, porque senão a gente corre um risco de, ele não gosta, é o tempo dele. Então ele vai passar a vida inteira sem viver algo porque a gente está esperando esse tempo chegar. E o tempo, na verdade, é um tempo maturacional. Então, assim, basicamente, atividades que são essenciais para o desenvolvimento da criança, eu sempre aconselho atividades vestibulares. Então, a gente pouco dava valor para isso e hoje, cientificamente, eu dou muito valor. É o balanço, é o gira-gira, ponte instável, né? Então, a criança andar sobre pneus, hoje tem esses brinquedões nos parques, que o piso é maleável. Então, tudo aquilo que gera desequilíbrio é importante. Isso a gente pode acrescentar o patinete, o skate, a bicicleta, né? Então, claro, vamos lá, não vamos pegar uma criança de 1 ano e meio, a massa delas e colocar no skate. Alguns filhos de skatistas são prodígios, já nascem com uma genética mais evoluída para o skate, tudo bem. Mas se a gente colocar ele sentado no skate, uma brincadeira que dá para fazer dentro de casa na pandemia, um lençol, põe a criança no primeiro momento deitada no lençol e sai arrastando ela pela casa. Depois põe ela sentada, cuide para não dar um tranco, porque se você dar um tranco ela provavelmente vai cair para trás. Então a saia com cuidado, depois que saiu com cuidado, você pode até acelerar a velocidade que ele não cai mais. Então ele faz o ajustamento do tronco de maneira adequada para se manter ali equilibrado, dado o deslocamento que o corpo dele está tendo sobre o lençol. Então, brincadeiras vestibulares importantes. Brincadeiras, desafios, que são desafiadoras, né? Então, escalar é imprescindível. A criança desenvolve força preensora. Então, a gente fala na pedagogia de massinha, de argila. Perfeito, não podemos extinguir isso. Mas o trepa-trepa, a parede de escalada, né, um ferro para a criança se pendurar, né, uma barra fixa, que ela fique ali balançando um pouco o corpo dela, ou ela fique sustentando por poucos segundos e nós estamos ali embaixo para ela não cair, excelente. Aí, coisas familiares. Botar a criança no cavalinho, põe ela em pé no ombro, põe ela sentadinha, né? Desequilibra, anda com ela, joga ela para o alto, né? Vira ela de ponta cabeça, claro, que com todo o cuidado, né? Mas são brincadeiras que trabalham a questão vestibular e ao mesmo tempo são desafiadoras, trabalha com a quebra da barreira do medo. Isso também é importante. A gente não quer que nossos filhos, e nem todos serão, porque existem características de si, todos praticarem esportes radicais e serem extremamente radicais, mas que eles tenham segurança, que eles percebam que são capazes de sustentar o seu corpo com os próprios recursos. Né? Seja pendurado sobre os braços, seja em pé no ombro do pai, seja em pé em cima de uma superfície maleável, que a criança perceba que ele é capaz de realizar os ajustamentos posturais necessários contra a ação da gravidade. Então, atividades importantes. Agora, as outras,
focando na pedagogia, que é o que te falei, tudo é importante, né? Tudo é Mas importante. focando na parte pedagógica, as manipulativas também. Então, brincar com bola, fazer a criança agarrar a bola, arremessar a bola, arremessa com uma mão, com a outra, com as duas, é trabalho de coordenação apendicular, de coordenação de membros, que depois será utilizado para recortar, para rasgar, para escrever. O mesmo você faz com bambolê, você faz com peão. Então, a nossa geração, né, vivia naturalmente, né, habilidades motoras que são pré-requisitos da alfabetização. Então, quando a gente brincava de cabo de guerra, o movimento de puxar é um movimento de membros. Quando você enrolava um carretel de linha empinando uma pipa, olha a dissociação de punho que depois você vai usar para escrita, né? Então eram habilidades que aconteciam naturalmente na infância e que agora, por conta da característica atual da sociedade, do avanço tecnológico, da insegurança social, a gente, entre aspas, está institucionalizando essas brincadeiras. Mas não importa, o importante é que a criança viva. Se for na orientação dos pais, para os pais fazerem em casa, importante. Trazendo dentro das escolas, importantíssimo. Né? Então, é deixar com que a criança viva habilidades que auxiliem no processo neuromaturacional. Né? Bambolê, corda, elástico, tudo que ela puder fazer para manipular é importantíssimo. E é engraçado que tudo isso que você está falando são as brincadeiras de antigamente, né? Se você pensar assim, né? São brincadeiras que não tem muito custo, são brincadeiras que a gente já sabe, porque é da nossa época, né? Pelo menos da minha né? Teve uma pessoa que colocou um comentário, e quando eu tô limpando o quintal com sabão, a criança fica escorregando ali, brincando, né? É super saudável também, né? E também colocaram assim, então se eu dou muita segurança para uma criança, eu não tô ajudando. Se a gente dá muito suporte, pensando aí que a criança, vou dar um exemplo para ficar concreto, a criança está subindo a escadinha do escorrega, né? E eu dou muito suporte corporal para ela, não está favorecendo. Por quê? Porque motoramente ela não está realizando o tônus ideal para a sustentação do próprio corpo. Na verdade, o corpo dela não está 100% sustentado por ela mesma. Parte do peso está no adulto. Então, ela não está aprendendo motoramente de maneira adequada. Cognitivamente, afetivamente e afetivamente, eu estou dizendo para ela, olha, você é dependente, você não é completamente incapaz, você precisa de mim. O que eu aconselho? A gente fica o mais próximo possível da criança. Quando a criança é mais insegura, eu costumo tocar na criança e falar, não se preocupe, eu estou aqui. E a gente fica ali embaixo para zelar pela integridade física dela, caso ela dê uma escorregada, escape uma mão, ela não vai cair. Né? Se ela vive isso com 3, 4, 5 anos, quando eles chegarem na Condessa, eles já não terão mais grandes riscos de um escorrega. Né? Os riscos começam a ser outros. Eles começam a querer dar um mortal lá de cima do escorrega. Aí você precisa levar a consciência deles agora bem capazes de compreender e falar, olha, veja, vocês querem aprender o mortal? Legal. Então aí o teacher Carlos e o Luan, vem cá, amigão, nós vamos um colchão gordo, tem um lugar certo, tem a estrutura certa e nós vamos fazer a habilidade aqui. Né? Então, os desafios são outros quando a criança vem vivida. Quando ela não tem tudo isso muito bem vivido, a gente nota, né, algumas dificuldades, nota alguns comportamentos retraídos. Então, entendendo o ser humano de maneira tripolar, né, dentro desses 3 domínios, a não vivência do corpo não impactará apenas na alfabetização. Vai impactar na socialização, vai impactar na autoestima, no sentimento de competência e, consequentemente, na sua capacidade de eficácia. Porque quanto mais você vive o corpo, mais eficaz você fica. Quanto mais você cozinha, melhor fica a sua mão para cozinhar. Né? Quanto mais você desenha... Aprendi isso na pandemia. Mas quanto mais você faz, mais você aprende, né? Perfeito, perfeito. Então é importante que a gente oportunize isso para as crianças,
ora de maneira dirigida, ora de maneira livre e natural, né? Sim. Uhum. Então eu penso assim, né? Eu como alfabetizadora, né, pedagoga, eu penso que da mesma forma que o erro é muito importante para a alfabetização, o cair, o errar também na psicomotricidade também faz parte do desenvolvimento do aluno, é isso? Tô certa? Perfeito. A gente vai zelar sempre pela integridade física da criança, mas a gente nunca vai evitar que ela caia ou que ela não viva um insucesso. Ela vai tentar coisas que de repente não vai conseguir. E aí, nessa hora, o papel do adulto, né, independente de ser o profissional, seu familiar, é falar, não tem problema, ó, vamos tentar de novo, eu te ajudo. Sim. Né? É assim mesmo, ó, parabéns, aí elogia, parabéns por você ter tentado, não quero mais. Não vamos desistir não, vamos persistir, vamos lá, eu te ajudo. Nem que no primeiro momento a gente dê um suporte um pouco maior para a criança para que ela conquiste e sinta o gostinho, né, do sucesso. E aí, depois disso, aí legal, fala, ó, vamos tentar de novo, agora ó, tenta fazer sozinho, eu estou aqui, se você precisar da minha ajuda, eu te ajudo. Que é o que a gente chama de mediar a aprendizagem. Eu não faço por ele e também não deixo que ele faça tudo sozinho. Né? A orientação, o olhar do adulto é importante. Sim. E aí, entrando nisso, eu como mãe, como pedagoga, te pergunto, como eu sei que meu aluno, meu filho, precisa de um psicomotricista? Qual é o momento que eu vou olhar e falar assim, nossa, eu vou precisar de uma ajuda porque isso pode comprometer o desenvolvimento do meu filho lá na frente? Conta pra gente, Cris. Legal. São vários sinais, ainda mais quando a gente olha para o desenvolvimento, cada etapa há algo que a gente precisa ver que a criança entregue e torna-se um sinal. Né? Então, quando pequeno, né, a criança, vamos pegar aí da educação infantil, a criança lá da Frei, quando você nota que ela cai muito, que ela é muito dependente ou muito retraída, muito tímida, porque você não espera que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos seja extremamente retraída, muito pelo contrário, né? A gente muitas vezes tem que botar limite nessas crianças. Então, são sinais importantes para a gente já lá atrás ligar o sinal de alerta. Outras questões que aí servem tanto para lá quanto principalmente para a sua turma. Uma insegurança muito grande, uma dificuldade de parar o corpo, de quietar esse corpo, ou uma passividade muito grande que envolva até a falta de iniciativa. Podemos pensar de ordem pedagógica, uma letra muito frágil e muito ruim, espelhamentos de letra. Eu já estou falando da Condessa, tá, gente? Lá na Frei, espelhar a letra, ok, faz parte do processo. Na Condessa, a criança está espelhando letra, não consegue seguir a linha, não consegue adequar o seu traçado, é muito inquieta ou muito passiva, extremamente tímida e retraída. O que mais? Uma atenção lábil, então hora fixa muita atenção, hora não fixa nada, ou às vezes até ligado a só o que lhe interessa, né? Que a gente envolve uma imaturidade. E aí, quando a gente observa essa imaturidade, muitas vezes o corpo está dentro desse processo. Para alguns casos desses que eu descrevi, só o trabalho psicomotor talvez não auxilie, vai precisar de outros suportes. Mas são características muito comuns dos trabalhos e atendimentos psicomotores. Porque aí, por meio do corpo, nós vamos trabalhar esse freio inibitório, parar para ouvir, o parar para ver, o parar para planejar o ato. Então, tem criança que é inquieta e a gente fala, ela é muito ansiosa. Às vezes até é ansiedade, às vezes não é. É uma inquietude, né? Uma energia excessiva, uma atividade neurológica que não amadureceu para parar. Bom, se ele não para, como é que vai ficar a aprendizagem dele? Como é que fica o gesto motor dele, da escrita, do recorte? Né? Então, são características aqui gerais, né? A gente precisaria olhar caso a caso, né, para entender, mas para que os pais também não quero que fiquem preocupados, tá? Ainda mais agora nesse momento pandêmico,
que a gente está mais próximo dos filhos, né? A gente está vendo a dificuldade de fixar atenção na frente da tela, né? Eles escorregam que nem gelatina pela cadeira, levantam. Então, assim, a gente está vivendo uma série de coisas que não é para alarmar em termos de desespero, mas é um alarmar para falar, olha, deixa eu observar, né? Deixa eu experimentar, deixa eu testar, em quais momentos, porque aí a escola e os profissionais terão total condição de orientar esses pais, porque ele já detectou vários sinais. Ó, aqui acontece assim, aqui acontece acolá, assim como vocês, né? Que é uma escola que eu conheço e estou próximo, a hora que observam algo que fuja, né, de um padrão, do que se espera para a idade, vocês são os primeiros a chamar os pais para conversar, para orientar, para buscar entender, né? Entender esse histórico, como é que foi, como é que não foi, também é importante para a gente poder ajudar. Sim, e desse que você falou da letra espelhada, né? Só para acalmar aí o coração de alguns pais, né? Até o Year One é esperado, tá, pais? Até o Year One tá tudo bem. A partir do Year Two, a gente vai corrigindo isso aqui na escola, mas lógico, né? O pedagogo percebeu que mesmo com todas as estratégias que nós temos dentro da nossa escola, o aluno não está percebendo a lateralidade da letra, óbvio que a gente vai entrar em contato com os pais e vai encaminhar eles para o Cris, né? Para você. Isso é legal, isso é legal, Joy. Até para falar em termos mais científicos, para os pais e os colegas, aí, os profissionais entenderem. Veja, eu falei lá de atenção e equilíbrio, mas quando ele vive o corpo, ele desenvolve uma consciência corporal, e essa consciência corporal, eu estou olhando, tem uma profundidade gigantesca, né? A consciência corporal envolve a formação do eu, da personalidade, da autoimagem, mas também o produto base para a construção motora. Então, quanto mais eu conheço meu corpo, mais coordenado, mais organizado eu sou. E este corpo, ele se locomove no espaço. Então, quando essa criança tem consciência do corpo, ela começa a ter a consciência da sua lateralidade corporal. Então, nós temos lado da frente, lado de trás, lado de cima, lado de baixo, o direito e o esquerdo. Então, é a lateralidade do corpo humano que, a partir dela, a gente consegue transferir para o espaço e para o tempo. Né? Ler e escrever é ritmo, é espaço-tempo. Só que eu só vivo e tenho uma boa consciência espacial e temporal se eu tenho ela bem instaurada no meu corpo, no espaço tridimensional. Então, do corpo para o papel. Então, essa neurofuncionalidade, essas bases psicomotoras ou funcionalidades humanas se desenvolvem por intermédio do corpo e são requisitos do processo de alfabetização. Então, para a criança montar um esquema de unidade embaixo de unidade, desenho embaixo de desenho, ela tem que ter noção de eixo, de verticalização, ela tem que ter uma boa postura corporal. Parece meio distante, mas não é. Né? É o cérebro maduro e também, ao mesmo tempo, uma criança consciente de processos perceptivos para se organizar lá. Né? Então, a gente tem toda essa organização acontecendo dentro e fora da escola. Então, a alfabetização é uma obrigação da escola, é o grande objetivo do educador, mas toda a sociedade é responsável por ela. Sim, né? Porque é por meio do corpo que a criança... o primeiro objeto que a criança manipula é o próprio corpo, para depois ela manipular o lápis. Por isso que a criança pinta com o dedo, pinta com a mão primeiro. Né? Eu falo muito para os meus alunos que são educadores físicos. Eu falei, gente, vou dar um exemplo. Você vai ensinar um seu aluno a jogar tênis, primeiro ensine ele a rebater com a mão, para depois você botar uma extensão do corpo dele para ele rebater. O mesmo é com lápis. Né? Escreva na areia com o dedo, né? Pinte com a mão, para depois você utilizar um objeto gráfico. E eu vou fazer um gancho e depois eu vou fazer uma pergunta que apareceu aqui muito interessante. Desse gancho que eu vou fazer, é muito importante os pais entenderem que a escola tem que ensinar o movimento da letra, né? Então, assim, a gente percebe que algumas famílias, e a gente entende, sou mãe, você é pai, a gente sabe, né, que a alfabetização traz uma ansiedade, mas a escola está preparada para ensinar aos alunos cada movimento dos números,
cada movimento das letras, né? Então, uma vez que a criança aprende isso de forma errônea, a gente não perde, mas a gente tem um grande trabalho, muito suor aí da escola para conseguir trazer o correto, né? A forma mais simples de se escrever, né? A forma mais fácil, principalmente quando a gente trata da letra cursiva, né? A letra cursiva é um desenho, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho agora online, vamos começar Year 1, Year 2 com areia, com o dedinho. Então, só para também passar isso para os pais, deixa que a escola ensina, a gente está preparado para isso. Legal. Né? Joia, importantíssimo, porque cada letra tem a sua maneira correta de ser grafada, e ela sendo ensinada para a criança desde cedo, e o cedo é no momento oportuno do processo de alfabetização, a criança ela vai fazer sempre do mesmo jeito, logo, tão rápido ela vai automatizar esse movimento. E a automatização do movimento da escrita é imprescindível para o avanço pedagógico e, para falar da escrita, redacional. Porque na hora que você está redacionando, qualquer um de nós estamos redacionando, a gente não está pensando em como escrever. Nós estamos pensando só no que escrever. Porque o gesto da escrita está automatizado. Agora, se essa criança não define nem se ela é destra ou se ela é canhota porque ela não viveu o corpo, se ora ela escreve de um jeito, ela escreve do outro, ou se ela não segue um padrão cursivo, seja a letra de imprensa, que vai da esquerda para a direita, tem hora que ela vem de baixo para cima, depois é de cima para baixo, isso gera um maior gasto energético, maior dificuldade de automatização do movimento, e aí isso você vai gerando dificuldades e déficit de aprendizagem. Então, desortografia, descalculia, desgrafia, isso prejudica. Né? E às vezes a criança não sabe redacionar, é inteligentíssimo, mas ele não consegue escrever redação. Por quê? Porque o cérebro dele está gerindo muito o ato motor. Ele está dedicando muita energia para o ato motor e menos para o ato simbólico, linguístico e literal. A partir do momento que ele treina, isso também serve para aqueles profissionais e para os pais que acham, por que ele tem que ficar fazendo isso? É muito. Não. Por hora é muito, mas lá na frente a gente vai encontrar os benefícios. Vamos encontrar muitos benefícios, criatividade, textos riquíssimos, enfim, né? E da pergunta, você falou bastante da criança tímida, da criança retraída, que isso nos preocupa. E o contrário? E aqueles que são mais ousados demais, falam demais, se expõem muito, arriscam muito. Isso é ruim, é perigoso ou a gente não tem que se preocupar com isso, Cris? Olha, eu como um apaixonado, né, do desenvolvimento e de criança e de jovem, né, desse processo de formação de um cidadão, né, eu vou falar que a gente tem que estar preocupado sempre com todos, mas aquela boa preocupação. Então, a criança extrovertida, a criança que é falante, que se posiciona, que não mostra grande insegurança, num primeiro momento eu vou dizer para vocês, olha, tudo bem, né, ela é sadia. Agora, cabe um olhar individualizado, por quê? Porque, às vezes, algumas características de extroversão, elas têm o mesmo objetivo da introversão, né? Que é de repente, tapar lacunas, esconder dificuldade ou carência. Então, a criança quer estar sempre em destaque, ela quer estar sempre na frente, os excessos. Então, assim, um pouco de timidez é importante, porque isso te dá, inclusive, freio. Você não falar o que você pensa em qualquer lugar onde você chega. Primeiro você analisa um pouco o ambiente, as pessoas. Então, um pouco de timidez é importante, mas também um pouco de audácia é importante. Os extremos, que é o que não é saudável. Então, eu quero que a criança tenha um pouco de timidez, mas também tenha um pouco de audácia. Muita audácia põe ela em risco vital também. Né? Aparecer demais, se colocar sempre em muita exposição, ainda mais nos tempos atuais, modernos, né? Também é risco. Agora, de maneira geral, eu encaro mais saudável a criança extrovertida, expansiva, que se expõe, daquela que é introvertida. A natureza da criança é essa. Né? Uma criança, e aí eu estou pensando aí, criança até 11, 12 anos, até a entrada na adolescência, né? Viver muito a preocupação, do que o outro vai pensar, mas se vão me aceitar, isso não é natural deles. Né? A partir do Fundamental 1, a partir de 7, 8 anos, entra-se numa fase social, é comum eles quererem ter amiguinhos, mais amiguinhos,
isso é natural, mas a extrema preocupação nesse período não é largamente esperada. Esse conflito é um conflito da adolescência. Tá. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Pandemia, todo mundo em casa há tanto tempo, né? A gente sabe que tem muitas famílias que não estão se preservando, estão se mantendo, sim, em casa, né? Sem sair. E a gente tem as nossas lives, tanto com a Priscila, né? Com o Luan e com o Carlos. Qual o tamanho da importância desse momento, né? Porque eu sei que todo mundo gosta muito desses professores, né? Carlos, Luan, Priscila, são adorados pelas crianças, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente, além dessa adoração que eles têm, né? Porque são pessoas divertidas, que fazem uma movimentação diferente na escola, mas assim, nesse momento, essas lives, mesmo que sejam de 25 minutos a 30, qual é o conselho que você dá para os pais, assim, de importância desse momento, né? Porque a gente vê muito assim, é só educação física, eles só vão brincar, né? E não é verdade, não. Tem um fundamento que a gente está conversando até agora sobre isso, né? Então, o que você daria para essas famílias? Olha, vai parecer um pouco suspeito, né, por eu ser um educador físico, um psicomotricista, mas o conselho que eu dou é assim, assumam a mesma cobrança e a mesma interesse e responsabilidade do que já assumiram com a parte pedagógica. Então, para mim, as atividades dos educadores físicos hoje acontecendo pela via digital têm a mesma importância do que aquelas acontecendo pelas pedagogas, tá? Por quê? A gente vai aqui, eu poderia ficar mais de uma hora listando os benefícios, mas nós vamos encontrar benefícios fisiológicos. O nosso corpo humano, ele precisa de movimento, tá? As articulações, os músculos, eles precisam fisiologicamente. Endorfinicamente, a atividade corporal libera endorfinas que são positivas para o funcionamento do organismo e do cérebro. O cérebro ativo fisicamente, não só mentalmente, ele tem maior facilidade de construir sinapses que culminarão na aprendizagem propriamente dita. A gente olha a criança aprendendo, mas quando eu vejo ela aprendendo é sinal que o cérebro dela está criando sinapses. E para isso a gente precisa de algumas enzimas que são liberadas pela atividade corporal. Sem falar de tudo que a gente falou até agora, que a gente precisa viver esse corpo para coordenar o corpo, que é resultado da organização cerebral para a aprendizagem. O nosso corpo é o elo com o meio. Por ele a gente recebe as informações, é nesse corpo, com a história de vivência dele, que eu processo, e é com ele que eu respondo. Então a gente esquece que para eu falar, para eu ler e para eu escrever, eu preciso do corpo. Sem ele, não tem esse tipo de comunicação. Falar é um ato motor. Quando a gente fala em motricidade, a gente fica pensando em correr, jogar bola, chutar. Não. Escrever é ato motor, ler é ato motor, assim como silenciar é ato motor. Sabe aquela hora que dá vontade de você mandar para PQP e você... um equilíbrio também. É um equilíbrio. Exatamente, isso é um ato motor. Então, não há nenhuma expressão de um pensamento humano que não seja por intermédio do corpo. E a criança que não vive o corpo, e agora na pandemia a gente está vivendo menos, por mais que em casa, né, o que você falou, a gente tem filhos, sobe, pula no sofá, corre, pula na cama e vai. Tem gente que tem apartamentos que tem maior espaço, outros não, né? O estímulo corporal vindo do profissional orientado, que também está ali observando a criança, porque o papel do Luan, do Carlos e da Pri não é só de levar o estímulo para casa, é trazer uma observação das crianças para si, para poder orientar, né, os colegas e os pais também. Sim. Então, assumam com o mesmo interesse, com a mesma obrigação e responsabilidade essas aulas. Porque aí essa criança ela vai viver algo que vai gerar o seu amadurecimento, vai favorecer a sua aprendizagem e vai se constituir como pessoa. Esse é outro papel importantíssimo da atividade corporal. Sim. A nossa autoimagem vem da nossa... Parte da nossa autoimagem vem da nossa eficácia.
Porque assim, a gente valoriza hoje socialmente, numa sociedade aqui nossa latino-americana, a criança que tem acúmulo de informação, é conhecedora, lê, legal. Só que eu expando a cognição dela, a ponto dela observar o que está em volta dela e falar, isso é fácil, isso funciona assim, é lei da física. Só que na hora que ela vai realizar, ela não consegue. Isso gera uma grande frustração. Então eu idealizo, mas eu não realizo. Então a professora mostra a letrinha lá na lousa, fácil. A hora que eu vou para o papel, quem disse que minha mão responde ao meu cérebro tão desenvolto e tão inteligente? Então eu preciso de um equilíbrio psicomotor. Eu preciso de um desenvolvimento motor adequado, assim como cognitivo e assim como afetivo. Porque o medo não ajuda na aprendizagem. A soberba, achar que tudo fácil para mim, não ajuda na aprendizagem. Assim como a falta de atenção, a falta de iniciativa, a falta de criatividade, a falta de reflexão, do pensamento, não ajuda na aprendizagem. E um corpo imaturo também não ajuda na aprendizagem. Sim. E como que a gente pode ajudar os pais com aquelas crianças que, nesse momento, tantas coisas online, né? Os pais trabalhando muito tempo, e aí a criança só se interessa pelo videogame, né? Então, a gente tem visto bastante casos, inclusive de crianças que perdem o sono, né? Porque ficam tão ali naquele videogame, qualidade de sono se perde tanta coisa, aí chega para a aula de manhã, fica desgastante, porque é mais uma tela, né? Como que a gente pode ajudar essas famílias, Cris? Que conselho que você daria, assim, de trazer essa consciência? Porque uma coisa é você explicar tudo isso para um adulto, né? A gente aprende, a gente segue os conselhos porque a gente quer o melhor para a gente, mas a criança não tem essa noção, né? Então, como que a gente pode ajudar eles? E também enquanto escola, né? Perfeito, né? Pensando nos pais, mais uma vez, assumir um pouco dessa obrigação e desse trabalho, né? Que parte dele sim, da família. E hoje, a criança está dentro de casa, está redobrado essa demanda. E tentar buscar, nas mínimas coisas, essa atividade. Né? Então, a gente não precisa começar, vamos chutar a bola. O menino nunca chutou bola, ele não gosta, ele tem medo da bola. Né? Pode propor isso? Pode. Né? Mas tentar nas mínimas coisas. Então, às vezes, fazer uma massa de bolo, né? Nos afazeres de casa. Então, vai lá puxar a água da sacada, vai puxar a água do quintal, vamos lavar o quintal, brinca com a mangueira, né? A criança está escorregando, vai botar a mesa, vai ajudar a arrumar a cama. Coisas que sejam mais simples, mais pontuais e que a criança conclua aquilo que está fazendo, porque a conclusão gera satisfação. E, ao mesmo tempo, também se dispor a promover as atividades recreativas da criança. Então, chutar bola, sim, arremessar a bola na cesta, tacar fazer aviãozinho de papel. Isso não deixa de ter motricidade, né? É divertido. Vamos ver o que acontece. Puxa, vamos jogar o aviãozinho aqui da nossa sacada e vamos ver onde ele cai, né? Claro que estou pensando quando você controla, sabe que vai cair na sua casa, né? Você tem espaço para aquilo, não vai entupir a calha do vizinho, né? Mas, legal. Daí, vamos descer de escada. Em vez de a gente descer elevador, vamos descer de escada. Então, vamos subir de escada em casa. Coisas que a gente possa mudar no cotidiano, porque a gente está dando aqui orientação, está falando, mas nem sempre é possível. E aí a minha preocupação é do pai também ficar mais sobrecarregado ainda, porque, puxa, eu desejo fazer isso, os profissionais da escola estão falando isso, mas eu estou sem tempo. Então, assim, não sofram quem estiver sem tempo, mas também coloque isso dentro da rotina, fica mais fácil. Então, eu chego em casa, ou no final de semana, vamos descer e subir a escada ao invés de utilizar o elevador. Afazeres de casa é importantíssimo. Então, é uma forma de exercitar o corpo. Hoje a criança gosta de aplicativo, tá bom. Então, hoje a gente tem aplicativo que mostra alguns exercícios, né? Vamos ali brincar, vamos ficar equilibrado numa perna só. A criança, ele gosta de ser desafiado. Então, vamos ver quem tira a roupa primeiro para tomar banho, vamos se equilibrar numa perna só, vamos ver quem fica aqui parado, eu falo movimento de canoinha, é o bumbum, né, é o quadril apoiado, pode ser no solo, só ele apoiado, levanta as pernas, levanta o braço e vamos ver quem consegue ficar. Aposto que talvez tenha algumas crianças que sejam até melhores que seus pais.
E aí vai ser legal porque é a hora que ele se sobressai. Ele fala, puxa, eu sou melhor que meu pai. Né? Então, sim, essa troca, essa aproximação, eu acho que já é um grande ganho. Né? E a gente tentar colocar no cotidiano. E já entra no afetivo também, né? Porque a partir do momento que a criança está brincando, se exercitando, ela está fazendo isso com a família e ela já está se sentindo, inclusive, mais pertencente àquele lar, né? Que é um dos requisitos melhores, assim, para a criança desenvolver aí a alfabetização, tudo, né, na vida, aliás. Né, Cris? Perfeito. E nós também acaba sendo até um alívio para o dia seguinte de trabalho e de responsabilidade. Então, todos nós somos seres psicomotores. Então, toda ação nossa está envolvido aí esses 3 domínios. Então, o afetivo ele está sempre presente e a relação da família é importantíssima. Verdade. Já te interrompi. Imagina, Cris, como que você vê a educação física agora depois desse momento que a gente está vivendo? Essa não estava no script, mas essa eu queria muito te perguntar porque me trouxe essa curiosidade nessa nossa conversa. Olha, dentro desse período, ela para nós profissionais, ela vem sendo muito desafiadora, né? Porque a gente estava muito acostumado a aplicar a atividade física, a educação física no presencial e trazer ele para a tela dificultou um pouquinho, né? Exigiu um pouco de uma adaptação da nossa parte. Mas, por outro lado, vejo, né, hoje como consequência e até já acreditava que seria extremamente possível. Né? Se não fosse, não existiria aplicativos de atividade física. Daqui para frente, eu tenho uma expectativa de que ela vai galgar um novo degrau, né, aumentando ainda mais a crença na importância da educação física para a formação de cidadãos, né, não só para a aprendizagem, né, de tudo que a gente está falando. Então, eu acredito que pós-pandemia, o nosso país, a nossa região aqui, porque a educação latino-americana ela é muito semelhante, né? Então, eu acredito que a educação física, ela galgará um degrau, ela será vista de uma maneira imprescindível para o desenvolvimento, porque nesse período que estamos restritos, nós estamos vivendo situações pela ausência da atividade física. Então, quando você falou da ausência de sono, não só pela exposição na tela, que tira o sono, sim, mas a falta da atividade física também está prejudicando o sono. Eu vou falar pelos 2 exemplos muito vivos da minha vida hoje. O meu sono, porque eu não vivo sem atividade física, eu estou com sono que oscila, tem noite que eu durmo cedo. Então, tem dia que 10 horas da noite eu dormi, dá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã eu acordo. E aí eu fico 2 horas acordado, sem vir um sono, para daqui a pouco dar aquela cochiladinha e já está na hora de levantar. Então o meu sono está ruim. Ao mesmo tempo, eu tenho visto o meu filho, que sempre dormiu 8 horas por noite, dormir menos. Ele está gastando menos energia. Então ele está dependendo menos do sono. Só que o sono para a criança é importantíssimo, para a criança e para o adolescente, para todos nós, na verdade. Mas para eles que estão em formação é importantíssimo, porque é durante o sono que o cérebro se reorganiza para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Agora, a ausência de sono, a diminuição de tempo de sono, não favorece o desenvolvimento e a aprendizagem. Logo, a gente olhando só para isso, vai falar, opa, peraí, precisa da atividade física, precisa do extracurricular, precisa do parque, aquilo que a gente tiver em mãos como recurso para oferecer em termos de atividade física para a criança. Cris, está acabando o nosso tempo. Infelizmente, porque está uma delícia. É uma pena. Cris, eu queria obrigado. Te agradecer. E só para terminar, rapidinho, para você falar assim, então quando a escola te encaminha um aluno, qual é exatamente o trabalho que você faz, né? E lógico, lembrando que esse trabalho que você faz, você traz um retorno para a escola e a escola vai trabalhar em parceria com você. Vamos falar rapidinho, que a gente está com pouquíssimo tempo. O processo é conversar com os pais para entender a queixa, para entender o histórico da criança. Faça uma avaliação na criança para entender o nível de desenvolvimento dela e as características dessa relação que a gente falou de um ser psicomotor, para a partir daí devolver aos pais e à escola e os profissionais que estão próximos orientações para que a gente tente suprir as perdas e as necessidades da criança. Quando se faz necessário, a gente faz encaminhamentos,
inicie uma terapia, alguma coisa do gênero. Cris, 20 segundos, queria te agradecer imensamente por essa live. Você está aqui no nosso coração da Maple Santana. É muita honra ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Boa noite. Beijo, Cris. Tchau, tchau. Tchau.